blindaria qualquer pessoa de censura. Isso na época da ditadura militar, né, dos anos 70, não sei se o Paulo Figueiredo concorda comigo, mas enfim, e desde a época militar até qualquer tempo. Quando você faz uma piada, uma ironia, hoje chegou o seu ponto em que, primeiro, uma piada por si mesma, ela é proibida porque ela está ofendendo algum grupo étnico, negros, mulheres, gays, anões, vesgos, sei lá. E a gente chegou ao ponto de um meme, uma piada, uma caricatura é proibida quando se faz uma crítica legítima que seja ao governo. Ou seja, não tem escapatória. É uma censura total, oficial, absurda, que você critica, inclusive, quem faz piada com você. Quando você chega ao ponto de criticar o humor, é a baixa total e absoluta da inteligência, que não reconhece nem ironia, nem sátira, nem distanciamento. Ou é burrice, ou é, no caso do governo e da mídia brasileira, capciosidade se fingindo de burra. E eu preciso falar que o Paulo Souza é extremamente talentoso, inteligentíssimo. Ele é um gênio. Paulo Souza é um gênio. Ele é o Chico Anísio dos nossos tempos, cara. É que esse cara... Deus me livre, a minha rinite tá cada dia pior. Aliás, teve uma menina outro dia que falou que achava que todo mundo sabia porque eu ficava fungando tanto, como se eu fosse cheirador. Minha filha, todo mundo sabe que eu cheiro, porque eu cheiro, não, porque eu fungo tanto. Porque eu tenho 4 gatos. Tem presidentes que usavam supositório, é só você mudar pelo Exato, eu tenho 4 gatos e sou alérgico a gato. Então, e agora eu tô com um 5º gato da minha ex-mulher na minha casa quando ela tá viajando. Negócio de maluco. O Paulo Souza, ele é um cara que, se tivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, ele tava com um programa na Rede Globo. Alguém montar um texto desse, ou quando ele montou o texto que ele montou sobre o suposto, no caso o ataque do Trump, é coisa de gênio. E o Paulo tem milhões de textos geniais com pouquíssimos recursos. Aliás, foi um cara extremamente perseguido, teve que ficar aqui nos Estados Unidos, onde eu tive o prazer de conhecê-lo aqui pessoalmente. E é um cara brilhante. Você estava falando do regime militar, Adriles, e pensa no regime militar, os grandes programas de humor que a gente tinha e como o humor era utilizado como uma forma, né? Eu sempre lembro, tem um programa, o programa do Jô Soares se chamava Viva o Gordo e Abaixo o Regime. Era maravilhoso. E havia essa liberdade literária. Eu não sei se era burrice dos censores. O Milor Fernandes falou uma coisa, no final do regime militar, ele falou assim, aí o Pasquim estava quebrado, e agora? Sem a censura, o que a gente vai fazer? Claro. Porque a censura, mas isso é fato. A censura, na época do regime militar, que era uma censura sempre terrível, mas mais branda do que hoje, ela permitia, por exemplo, que o Chico Buarque fizesse letras alegóricas, metafóricas, extraordinárias, o Milor fizesse piadas, ironias, sutis, extraordinárias, o Pasquim fizesse uma alegoria. Censura é sempre ruim, mas ela estimulava a originalidade das pessoas para driblar a censura. Hoje não, o cara vai lá, pega seu Twitter inteiro, sua rede social inteira, sua conta bancária inteira, e se você fizer um meme, o cara tá proibindo você. Então, quando se fala em censura do regime militar, e teve sim censura do regime militar, a de hoje é 1000 vezes pior. Ela proíbe, inclusive, a ironia, o distanciamento da realidade e a literatura. É uma coisa pavorosa que acontece hoje. E eu preciso jogar, Paulo, aquele vídeo que tinha aparecido antes, do Paulo Souza. Antes, eu só quero deixar aqui as redes do Paulo Souza para o pessoal seguir, porque ele está com novos projetos e a gente está nessa parceria em lugar algum. Ele está sempre trazendo vídeos inéditos aqui para o Show da Manhã. Eu quero agradecer de coração, Paulo, pela força, pela parceria e falar que a gente está junto aí no projeto com ele. Paulo Souza em comum no YouTube e no Instagram, @paulosouza.oficial, Souza com Z, tá? E eu queria jogar o outro vídeo para o Adriles e para o Paulo comentarem, porque, cara, é perturbador. Mesmo depois do que aconteceu com o Trump, é perturbador o que aconteceu no Rio de Janeiro, porque não é qualquer Zé Mané, Zé Ruela. Essa pessoa trabalha no Globo. E ela tá fazendo esse vídeo que vocês vão ver agora. Globo passa pela Sans Pena, em plena manifestação pró-Bolsonaro ali, e deseja a morte do presidente e a morte de todos os bolsonaristas que ali estavam. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. O nome da editora do Globo é Natália Sarro, e foi esse o vídeo que ela gravou. Cara, simplesmente 10h47 da manhã, a Praça Sans Pena fechada, por causa de Bolsonaro. Cara, essa merda tem que acabar, a gente tem que morrer. Gente, então foi isso. Eu não falo aqui que eu tenho muita vergonha de ficar falando, mas a Praça Sans Pena toda fechada. Acho que desde 8 horas da manhã que falaram lá, no compromisso tava indo. E assim, muita gente, negócio assustador. Mesmo pra gente tomar cuidado, acho que o Cláudio Castro lá também, enfim, muita reunião de bandido. E eu estou no local. Eu fechou ali, achei que no final. Enfim, um absurdo completo, depois de tudo que aconteceu de pandemia, tudo. O cara desse lá, e sem falar assim, que agora o presidente vai falar. Enfim, é uma pena que não tem uma pessoa mais corajosa pra tomar uma medida mais drástica quando esse imbecil aparece assim, em público. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Cadê o STF? Porque se fosse ao contrário, né? Se fosse um movimento do Lula e um bolsonarista falasse isso, ele já estaria preso na cadeia, cumprindo 17 anos de prisão. Então vamos parar com essa hipocrisia, eu quero ver qual atitude vai ser tomada. Aí, Paulo, a questão que fica é o seguinte, a gente tem falado muito da esquerda convidando a violência direta, né? E a gente fala muito e defende muito liberdade de expressão, mas o que deixa, independentemente do discurso, de uma investigação, de qualquer coisa, o que eu gosto de expor é a sanha odiosa da esquerda e da extrema esquerda que está nas redações desses jornais. Porque é isso que a gente está vendo aqui, não é? Eu não
sou polêmico aqui de não ver crime na fala dela. Né? Ela não fez nenhuma ameaça direta ou qualquer coisa do tipo, e a liberdade de expressão prevê esse tipo de coisa, e a esquerda sabe disso, porque eles utilizam isso há muito tempo. Né? Você vê aqui nos Estados Unidos, no próprio Paulo Figueiredo Show, eu mostrei, tá no meu site, inclusive, 16 vezes onde a esquerda abertamente desejou a morte do Donald Trump. Nós temos a Madonna dizendo que ela explodia a Casa Branca, que ela tinha vontade de explodir a Casa Branca. Nós temos Snoop Dogg dando tiro na cabeça do Trump no clipe. Nós temos encenação na Broadway de nego matando e esfaqueando o Trump. Isso é permitido pela liberdade de expressão. E eu sei que parece controverso isso, mas como eu acho que mais do que o Elon Musk, um absolutista da liberdade de expressão, eu acho que essa pessoa tem o direito de dizer isso, porque é o que ela pensa. E não é só o que ela pensa, é o que muita gente da esquerda pensa. O que a gente começa a entrar num terreno problemático quando a gente começa a entender o discurso deles. Porque o que eles dizem? E a gente tem que tomar cuidado para não absorver a cultura do inimigo. Eles dizem que existe um negócio chamado discurso do ódio. Discurso de ódio é perigoso. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não absorver essa mentalidade. Porque eles dizem, existe um discurso de ódio, esse discurso de ódio é perigoso e por isso nós temos que proibi-lo. Não interessa se ela desejou a morte explicitamente ou não explicitamente. Nós não temos o direito de proibi-lo, mas é justamente o que eles fazem. O que eles fazem conosco eles dizem, olha, o que essas pessoas defendem é odioso, é perigoso, então quando você diz que, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, que só existem 2 sexos e não existem 317 gêneros, ou sei lá, acho que já são mais do que isso, você está promovendo um discurso que é de ódio, e que, portanto, pode gerar violência contra uma pessoa que for trans. Então eles vão e falam, vamos proibir esse discurso de acontecer, porque é discurso de ódio. O que essa menina está fazendo, e é o que a esquerda vem fazendo há muito tempo, se existir discurso de ódio, é a definição. Ora, eles dizem que Bolsonaro é Hitler, que o Trump é Hitler, eles estão o tempo inteiro, já falei aqui dos casos específicos do Trump, jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro, tudo isso. E tem gente no chat falando, que estranho o que o Paulo Figueiredo está dizendo. E esse, na verdade, é um pouco do problema, tem a ver com aquilo que eu estava falando a respeito até dos deputados pedindo a censura do cancelamento do visto do Janones. É estranho para os valores da população brasileira a ideia da liberdade de expressão. Isso que eu falei aqui nos Estados Unidos, você, Marco e Adriles sabem disso, que as pessoas iam olhar para o lado e falar assim, mas é claro que a pessoa pode desejar isso. É um absurdo, ela é uma pessoa claramente com problemas, né? Ela tem um problema psicológico grave, uma pessoa que vê uma manifestação e deseja que essas pessoas morram, é uma pessoa que está com problemas, está passando por problemas psicológicos, mas ela tem o direito de fazer isso, porque a gente não quer que o governo... Por que ela tem o direito? Ele não quer que o governo tenha o poder de decidir o que as pessoas podem falar ou não. Isso é sobre a liberdade de expressão. Posto isso, é muito importante, muito oportuno que nós tenhamos uma jornalista, parece que ela tem um cargo de editora no Globo, expressando o que ela sente. Porque esse é o desejo, nós só estamos vendo uma janelinha. É uma janelinha para o que acontece dentro das redações dos jornais. Há muito tempo que eu vejo, que eu digo, que os jornais acordam todos os dias com uma prioridade. Bolsonaro. Nos Estados Unidos, eles acordam com a prioridade Trump. No Brasil, eles acordam com a prioridade Bolsonaro. A prioridade dita, explícita para os jornalistas é se livrar do Bolsonaro a qualquer custo. E isso essa é a mentalidade dessas pessoas. Muita gente faz a comparação e fala assim, mas Paulo Figueiredo, elas são contra o Lula, elas são contra o Bolsonaro e você é contra o Lula. Você é pró-Bolsonaro e elas são pró-Lula. Isso aí é normal da democracia. Eu falo, tem uma diferença importante. A diferença é que eu sou honesto com a população a respeito das minhas opiniões. Eu sou um jornalista de opinião, eu sou pago para dar as minhas opiniões, as pessoas assinam os meus conteúdos, assinam o meu site, compram meus cursos para ouvirem minha opinião sobre as coisas. Então eu sento, conto os fatos e digo abertamente a minha opinião. Uma editora do Jornal Globo, ela se esconde atrás do manto da suposta isenção. Então, essas pessoas dizem, não, nós somos o jornalismo isento, objetivo, responsável pela manutenção da democracia. Mas é isso, privadamente elas estão desejando a morte do Bolsonaro, não é só do Bolsonaro, não, do Bolsonaro e dos bolsonaristas. E esse ponto, Paulo, que você está trazendo, eu acho fundamental, porque quando eu falo do discurso odioso, para mim é muito claro, e a Suprema Corte dos Estados Unidos já deixou isso bem claro lá atrás, faz 70 anos já, você direcionar um local, um horário para um grupo determinado de pessoas ou de pessoa, a violência, você fazer o chamado à violência direta, né? Então tem essa conotação de uma ameaça objetiva, né? De uma ameaça. Você precisa ter meios de realizar. Meios de realizar, exato. Então, você precisa ter meio de realizar, você precisa ser objetivo e pontual em relação ao que você está fazendo. Se ela virasse e falasse assim, olha, estou conclamando o Comando Vermelho para vir aqui chacinar todos esses bolsonaristas, crime.
Dizer, eu desejo que o Bolsonaro morra, como inclusive fez um colunista da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo. Exato. Desejo, isso não é crime. Não é crime. É um negócio nojento, é um negócio que mostra a posição da alma do cara e mostra o mais interessante pra mim dessa notícia toda é o fato dela ser uma editora do Globo, expressar essa opinião livremente assim no Instagram. E Adriles, eu vou jogar aqui. Só um complemento, Marco, desculpa, Adriles. Claro. O único complemento é muito interessante que ela coloque isso no Instagram de uma forma quase que mostrando assim, olha como eu sou virtuosa. Só isso, como eu estava dizendo que a janela, é porque isso mostra a bolha na qual ela vive. Porque dentro da redação do Globo, e esse descompasso para mim é a coisa mais interessante que existe na sociedade hoje em dia. Dentro da redação do Globo, 100% concordam com ela. Sim. Fora da redação do Globo, são aquelas milhares de pessoas nas ruas querendo ver e aplaudir o Bolsonaro. O Paulo Figueiredo. É irreconciliável a Sim. diferença de mundo em que vive essa menina do Globo e o mundo comum, o mundo normal. É impossível. Ela não sabe que aquilo existe. Ela olha para aquelas pessoas e ela não entende. Ora, como é que pode alguém de um veículo de mídia em massa continuar existindo se ela não entende o que a massa pensa? Exatamente. É uma dicotomia total, um divórcio total entre a imprensa e a vontade da população. Aliás, dentro da redação da Jovem Pan, quando você trabalhava lá, 100% das pessoas queriam matar o Bolsonaro e você. Não tenho dúvida. É verdade. Adriles. Não tenho dúvida. Eu visitaria a Jovem Pan com um colete à prova de balas. Todo mundo achava que a Jovem Pan era direita, queria matar nós e o Bolsonaro. Claro. Eu frequentava a redação. A gente tem aqui um post, um superchat do Diga Dias, Fernando Dias, que tem a ver com isso, Adriles. Eu quero jogar para você. Absurda é a indignação seletiva. Bom caráter na velha mídia é raro. De um lado, tudo pode, viva. Na extrema-direita, desamparo. Memes com Tachad são horrorosos. O censor, então, poderia ser mais claro. Se os gênios populares são criminosos, quem chuta a cabeça de Bolsonaro? Adriles. Vamos lá. Quando eu disse, e reitero novamente aqui, que a mão que apertou o gatilho para tentar matar Trump, que a mão que tentou esfaquear Bolsonaro não era uma mão só, eu não estava dizendo, nem sei se teve uma organização criminosa por trás desses dois assassinos. Eu estava dizendo exatamente disso. Embora não seja crime o que essa menina, essa editora do Globo fez, e cria-se exatamente por uma corrente, uma avalanche de desejos mortais, de desejo de ódio, de desejo de destruição e desejo de assassinato a Bolsonaro, a Trump, ou a qualquer pessoa que se coloque numa linha conservadora, liberal, cristã, e que exerça o poder, é exatamente esse tipo de ódio, esse tipo de discurso de ódio, que não necessariamente é crime, mas que se pode transmutar, sobretudo se é um ódio coletivo que une e arregimenta esse ódio nas universidades, nas escolas, na grande mídia, no jornalismo, aqui no Brasil também no judiciário. É esse tipo de ódio que reduz a pessoa a nada, como diz o Alexandre de Moraes, ou o Flávio Dino, a uma extrema-direita nazi-fascista. O que você faz quando você reconhece a história? O que é um nazi-fascista? É alguém perigoso para a sociedade. É alguém que, em última instância, merece ser morto. Porque se não matar essa pessoa, ele vai matar 6 milhões de pessoas, de judeus, de negros, de deficientes, de homossexuais, de mulheres. É esse tipo de escopo, de discurso de ódio, que arregimenta as instituições brasileiras, do jornalismo, as universidades, até o judiciário, que cria a possibilidade de alguém ser morto, apedrejado, torturado, cuspido na rua. É diferente de uma diferença política, ainda que seja acentuada, ou de uma crítica legítima a um corrupto. É diferente quando eu digo que Lula, eu acho que ele pode ser ladrão, porque ele foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, que ele não deveria ocupar a presidência da República. É diferente quando eu digo que o Alexandre de Moraes é um déspota, é um tirano, porque ele prende senhoras, prende pessoas inocentes, censura pessoas por crime de opinião. Eu nunca estou desejando a morte do Alexandre de Moraes. Eu nunca desejei a morte do Lula. Entendeu? Eu nunca fiz esse discurso de dizer que essas pessoas são nada. Eu acho que elas conspurcam o próprio caráter e a própria humanidade. Roubando do povo, enganando o povo, tirando a liberdade do povo. É uma crítica legítima ao poder institucionalizado. Elas podem ser punidas, podem perder seus cargos, podem ficar na cadeia. Agora, eu não estou desejando a morte ou a tortura de alguém. Eu estou desejando que eles parem de disseminar corrupção e tirania. E que eles matam a própria humanidade. Agora, quando eles criminalizam o discurso de ódio, agora estou falando do judiciário, eles fazem exatamente esse tipo de coisa. Eles criminalizam aquilo que não poderia ser criminalizado. Eles não chegam e criminalizam e censuram alguém que estão desejando a morte deles. Eles censuram eu, Adriles. Eu falei que a justiça eleitoral é parcial e que tinha censura no Brasil. No dia seguinte, meu Twitter estava retirado. Eles censuram quem? Sei lá, o Paulo Figueiredo. Porque dizem que, eventualmente, era uma eleição meio encabida dentro de um processo eleitoral esquisito. Eles censuram e dizem que essa é, entre aspas, a extrema-direita nazi-fascista, que deve ser criminalizada, é vista como tal. Agora, quando um juiz da Suprema Corte diz isso a plenos pulmões, que existe uma extrema-direita que confunde liberdade com cometer crimes é o quê? Contestar a urna eleitoral? Falar mal da careca lustrosa do Alexandre de Moraes? Ou dizer que o Lula é ladrão? Isso é extrema-direita odiosa que quer matar as pessoas?